Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Roberto, professor de português aqui da Top Concursos. O que a gente vai trabalhar hoje vai ser uma prova da caixa, tá? São 12 questões da caixa, vamos resolver junto, vamos com calma, vou explicando tudo para ficar bem claro para vocês. Mas antes de começar, óbvio, como sempre, lembrem de curtir o vídeo, compartilhar ele, se inscrever no canal, mandem para a mãe, para o pai, para a avó, para o gato, para o cachorro, para a galinha, mandem para todo mundo ter acesso a essa prova, porque vai ajudar muito quem for estudar. Pode ser para estudar para a prova da caixa, pode ser para estudar para provas de outras bancas, de outros bancos também, porque sempre é bom resolver o máximo de questões possíveis de português, de todas as matérias, na verdade, para se preparar para os concursos no geral. Então, vamos fazer junto aqui hoje. Isso aqui é uma prova da caixa, como eu já disse, tá? Vão ser 12 questões, eu vou mostrar os textos, eu vou explicar todas elas direitinho, e assim a gente vai seguindo numa progressão para ficar bem explicado, beleza? Vamos lá então. Ó, essa prova da caixa aqui, vocês vão ver que ela tem 3 textos. Algumas delas têm mais questões, outras têm menos associadas ao texto. Esse aqui então esse texto aqui começa com é sobre transporte movido a energia limpa, tem necessidade de investimento para o combate às mudanças climáticas. Aqui está o título dele. Então a gente sabe que o tema desse texto é basicamente sobre transportes elétricos, outras formas de transporte, enfim, que não envolvem combustíveis fósseis. Vamos seguindo aqui então, ó. Primeira questão. O acento grave indicador de crase está empregado, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, na palavra destacada em. Então a gente tem aqui, ó, na letra A, a gente tem essa crase, na letra B tem essa crase aqui, na letra C, vamos encontrar, tá aqui, letra D tem a crase no há pessoas e aqui há mudanças. Em todas essas, só um dos acentos graves indicativos de crase está correto, os outros 4 não. Antes de tudo, para a gente entender a crase, vamos refrescar a memória, né? A crase é quando acontece, eu vou escrever aqui embaixo, é a combinação de uma preposição a mais um artigo a. Só que eu não posso dizer devido a menina, por exemplo. Esses dois as vão ficar, parece que eu estou gaguejando, né? Então, eu vou combinar os dois em uma coisa só, uma entidade só, com um a craseado. Isso é minha crase. Então, o que vai acontecer é assim, a palavra que vem antes da crase, vai pedir na regência dela, vai pedir que tenha uma preposição a. Como eu disse, devido a alguma coisa. A palavra que vem depois da crase pediria um artigo a. Como eu disse, a menina, por exemplo. Então, a combinação desse a preposição e desse a artigo vão se juntar nessa crase aqui, nesse a craseado. Então, a gente tem que ver, isso aqui, claro, não é isso, basicamente, mas existem algumas regras específicas. Então, é isso que a gente vai entender agora, quais deles se aplicam às regras, né? Vamos ver a letra A. A bicicleta é a principal alternativa para a diminuição de poluentes que causam o aquecimento global. Bom, a principal alternativa, aqui, ó, então, para a diminuição. Nesse caso aqui, eu já posso deixar bem claro que a gente tem uma questão, essa alternativa aqui está errada, vamos fazer um X vermelho nela. O motivo disso aqui é assim, é a principal alternativa, eu poderia ter a diminuição. Se eu excluísse esse para aqui, a principal alternativa a diminuição de poluentes que causam aquecimento global. Aí teria correto. Mas da maneira como está aqui, eu tenho para, o para já é uma preposição. Então, eu não tenho necessidade de botar para a preposição mais o a artigo diminuição. Então, alternativa errada a letra A. A letra B. A capacidade de deslocamento da população motiva a buscar o aprimoramento contínuo dos transportes e enfrentar a realidade diária. Essa aqui também está errada e o motivo é isso aqui, ó, esse verbo. A gente nunca vai usar crase antes de verbo. Então, não importa o que aconteça, eu não vou botar crase antiverbo. Então, motiva
a buscar, e esse a buscar sem crase. Então, vamos fazer um X nessas crases erradas aqui, não vale. A letra C. A redução do uso de gasolina, agente poluidor da mais alta intensidade, pode ser conseguida com incentivo à produção de carros elétricos. Ó, quem incentiva, incentiva a alguma coisa. Então, tem a primeira condição, incentiva a alguma coisa. Quando eu digo produção, eu posso colocar o artigo a, né? A produção, eu estou só indicando o artigo definido a antes de produção. Então, o incentivo a produção. Ó, eu tenho o choque desses dois as. Então, aqui a gente pode considerar que sim. Ó, vamos... Opa, deixa eu passar aqui. A letra C é a alternativa correta, tá? Essa crase, vamos rabiscar por cima do azul aqui, ó. Essa crase aqui, ela tá correta, tá? Vamos ver todas elas. Perdão. Acontece, gente, é isso aí, faz parte. Letra D. Vamos ver todas elas para poder ficar bem claro e explicar as regras, né? Letra D, então, as causas do aquecimento global podem ser minimizadas se houver a intervenção dos órgãos governamentais que garantem acessibilidade a pessoas vulneráveis. Aqui tem um grande problema, que é a crase no singular, aqui, com a palavra feminina depois no plural. Eu não posso fazer isso. Ou aqui eu poderia colocar acessibilidade às pessoas vulneráveis, aí seria craseado, ou acessibilidade a pessoas, aí sem crase. Então eu não posso ter essa combinação aqui, tá? Eu não vou colocar uma crase no singular antes de palavra no plural. Então não vale, D também está errada. Agora a letra E. O combate a mudanças climáticas requer grande investimento dos países para a renovação da frota de transporte público. É o mesmo caso da letra D. Eu poderia ter, se fosse o combate às mudanças, aí seria craseado, mas eu tenho o meu A singular aqui antes da palavra plural, então não, letra E também está fora. Então, letra C, incentivo à produção de carros elétricos. A produção está correto, então a gente já tem a alternativa correta nela. Vamos seguir aqui mais. Ó, a vírgula está empregada plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Então, vamos entender isso aqui, ó. Letra A. A preservação do planeta deve ser considerada, vírgula, deixa eu marcar aqui, vou botar em amarelo, ó. Opa, apareceu aqui, mas tudo bem. Agora vocês já sabem qual é. Vírgula, uma das prioridades da humanidade, vírgula, porque é um dos grandes desafios para a manutenção da vida na Terra. Ó, a preservação do planeta deve ser considerada. Esse deve ser considerado é uma locução verbal, tá? E uma das prioridades da humanidade é o complemento dessa locução verbal, como se fosse, é o objeto, tá? Nesse caso, em todos os casos, a gente não pode separar o verbo do complemento, salvo exceções, caso tenha algum termo acessório no meio. Então, eu não posso fazer, como não tem nenhum termo entre os dois, assim, deve ser considerada atualmente uma das prioridades. Aí o atualmente no meio vira entre vírgulas e ficaria entre o verbo e o complemento. Como não é aqui, eu tenho o verbo e o complemento já lado a lado, eu não posso separar eles por vírgula. Então essas vírgulas aqui, vamos riscar, ó, elas estão erradas. Então tá fora. Agora, como vocês já viram, vai ser a alternativa B, já entreguei, dei o spoiler. A redução do uso de plástico, vírgula, eu vou marcar aqui em verde essa vírgula, opa, estou atrapalhado hoje, né? Vírgula, ao abolir as sacolas não recicláveis no comércio, vírgula, representa não só uma economia no dia a dia, mas também a proteção da natureza. Ó, nesse caso aqui, eu tenho um termo que está servindo como uma explicação, é um termo acessório que ele dá uma explicação a mais, que eu poderia excluir isso aqui, ó, a redução do uso de plástico representa não só uma economia no dia a dia, blá blá blá. Aqui é um termo que ele só está dando uma informação extra, então ele tem que vir entre vírgulas no meio da minha frase. Então, beleza, alternativa B, alternativa correta. Agora, letra C. Essa aqui vocês já sabem que está errada, né?
As impressões em papel devem ser evitadas, vírgula, porque atualmente, vírgula, a preservação das árvores é essencial à vida humana. Bom, a primeira vírgula entre o evitadas e o porquê está correta. Então aqui a gente tem uma vírgula que está correta. O problema aqui é esse, vamos botar aqui, é o atualmente. Quando eu tenho um advérbio, assim, esses advérbios curtinhos no meio da frase, eu tenho duas opções. Ou eu coloco vírgula antes e depois, ou eu não coloco vírgula nenhuma. Então aqui, para deixar essa frase correta, eu teria que ter uma vírgula entre o porquê e o atualmente, e depois a vírgula depois, como eu já tenho ela aqui, ó, eu teria que ter uma vírgula aqui. Ou nenhuma vírgula. Então, porque atualmente, sem vírgula nenhuma, poderia arriscar isso aqui, DT era correto. Então, eu tinha duas opções, nenhuma foi atendida, então letra C está errada. Vamos ver a letra D. O grande aumento nos níveis de chuva em determinadas regiões pode ser atribuído ao processo de aquecimento global e às mudanças climáticas. O grande problema que a gente tem aqui é essa vírgula aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, o grande aumento nos níveis de chuva em determinadas regiões, isso aqui é o meu sujeito da frase. O meu pode ser atribuído, vamos circular, é o meu verbo, no caso a locução verbal. Eu não posso separar o sujeito do verbo. Então, essa vírgula aqui, deixa eu tirar essa coisa toda, essa vírgula que eu circulei, ela está errada, porque ela está separando o sujeito do verbo e isso não é permitido na língua portuguesa. Letra D está fora. Vamos ver aí, então. Os veículos movidos por energia limpa, vírgula, está aqui, ó, representam um incrível progresso na busca por reduzir a poluição atmosférica, vírgula, nas grandes cidades do mundo. Essa segunda vírgula aqui, beleza, está correta. O problema é a primeira, que é a mesma regra da de cima, da letra D. Ó, os veículos movidos por energia limpa, isso aqui é o meu sujeito, representam o verbo. Então, eu não posso separar os dois. Por isso que a letra E também está errada e a gente fica com a letra B. Essa aqui é a vírgula, as vírgulas, no caso, estão empregadas corretamente. Vamos seguindo. O segundo parágrafo do texto desempenha, em relação ao primeiro parágrafo, a função de expressar uma. Bom, então, isso aqui basicamente o que a gente tem que fazer é ler o primeiro parágrafo, ler o segundo e ver se ele é uma adição, uma condição, uma consequência, uma contraposição ou uma explicação. A adição, ele está acrescentando uma informação. Uma condição, ele se coloca como exatamente isso, uma condição que, para ocorrer, tem que alguma coisa ser verdadeira. Uma consequência quer dizer, então, que consequência do que foi dito no primeiro parágrafo, o segundo é em consequência dele. Contraposição é uma ideia oposta. E exemplificação, ele está pegando o que foi dito no primeiro e está oferecendo exemplos. Então, vamos voltar lá e olhar. Aqui, então, ó, eu tenho o meu primeiro parágrafo, vamos ver, cadê? O primeiro parágrafo está aqui. E o segundo parágrafo, ele está, vamos encontrar, está aqui, né? Vamos ver, então. A mobilidade urbana se tornou a maior tendência mundial da indústria automotiva. Você já se imaginou morando em uma cidade onde os setores público e privado promovem projetos com veículos elétricos para o transporte público, redução de custos, de ruídos, de poluentes causadores do aquecimento global e de mudanças climáticas para que o transporte público funcione de verdade? Imagine as bases se deslocando com facilidade de maneira inteligente, onde o transporte e a energia limpa interligados. Para este futuro, o transporte público está à disposição de mais de 700 milhões de cidadãos espalhados por todo o mundo. Tudo isso parece utopia, mas não é. A cidade de Gotemburgo, na Suécia, que ganhou o prêmio de Cidade Verde Europeia em 2010. Ela apresenta a primeira cidade do mundo com a maior frota de veículos movidos a combustíveis limpos e com veículos de transportes públicos recondicionados para energias renováveis. Até 2050, o governo planeja fazer com que o transporte público de Gotemburgo funcione com combustíveis fósseis, o que significa que todas as emissões relacionadas ao aquecimento público e veículos, aos veículos, a ação zero da eletricidade de série reabilitada a zero. Isso significa, mas nome tem um erro de grafia aqui, mas não tem problema.
Isso significa uma enorme contribuição à redução do aquecimento global. Agora vem o segundo parágrafo. O uso de energia limpa é muito vantajoso para os consumidores. A energia limpa é mais econômica, eficiente e competitiva que os combustíveis fósseis. Então, para exemplificar, a eficiência do uso de energia elétrica supera 80% quando os motores a combustão ultrapassam os 20%. Isso tem levado em consideração que os veículos elétricos possuem menos peças e têm menor custo de manutenção se comparados aos combustíveis. Então, o segundo parágrafo, ele está pegando aquelas informações do primeiro e está colocando uma exemplificação. Ele está dando exemplos de como os motores elétricos são menos poluentes em comparação com os fósseis. Então, a gente tem letra E, exemplificação, como resposta correta. Beleza? Vamos seguindo. Em sua progressão temática, depois de informar que algumas cidades e estados brasileiros estão acelerando o processo de desenvolvimento de veículos elétricos e sustentáveis, o texto desenvolve a ideia de que, quando a gente fala de progressão temática, a gente tem um tema geral que tá permeando o texto inteiro, que no caso ali é a questão dos veículos elétricos em comparação com os fósseis, tá? Mas dentro do texto, a gente vai passando por, digamos, pequenos temas. Sempre assim, a gente tem um tema geral e a gente vai passando por várias partes para o texto ir progredindo. Então, o que a gente tem que fazer aqui é que a gente, em algum parágrafo, vai ter essa parte aqui, desse tema. Vai ter o desenvolvimento dessa história aqui, tá? Que vem até aqui. O que vem depois? Quando a gente fala em progressão temática, depois de informar, depois que ele informa que, eu marquei errado, depois que ele informa que algumas cidades estão acelerando, o que vem na sequência? É basicamente isso, eu tenho que encontrar esse trecho e ver o que vem depois, e uma dessas alternativas aqui vai ser a resposta, tá? Vamos olhar lá e, de novo, vamos voltar lá para o nosso texto, porque já apareceu que a letra B, mas não tem problema, tá? A resposta vai ser: a maior cidade brasileira transformou parte de sua frota em veículos elétricos em novembro de 2019, com redução de custos operacionais em relação ao uso do diesel. Beleza, vamos voltar lá e entender por que é isso aqui. Então, a gente está aqui, ó. Essa parte que fala dos elétricos tá nesse trecho aqui de baixo, tá? Então, na progressão temática dizia: como esperada, a China libera essa agenda do uso de energia limpa para a mobilidade urbana. Para acompanhar as tendências de desenvolvimento sustentável, Paris liderou na COP21 as assinaturas de medidas para promover energia limpa e mobilidade urbana elétrica em conjunto com 1.000 cidades do mundo. Aí vem os exemplos das cidades, ó. Paris, Londres, Milão e Oslo foram exemplos, o que caiu até a baixa emissão de veículos produzidos por combustíveis fósseis. Então, agora a questão da maior cidade brasileira vem na sequência. Ó. O cenário de baixo carbono no mundo é muito promissor. O Brasil, de forma tímida ainda, começou a se inserir nesse cenário global. Algumas cidades e estados brasileiros estão tomando a frente para acelerar o processo de desenvolvimento de veículos elétricos sustentáveis. São Paulo, a maior cidade brasileira, foi a primeira a ter parte de sua frota transformada em veículos elétricos no começo de 2019. A cidade experimentou com lotes de 15 ônibus 100% elétricos distribuídos pela cidade. De acordo com a montadora, os ônibus elétricos, blá blá blá, e texto segue. Então, nesse caso, por isso que eu tenho a resposta da letra B. Porque ele fala dos veículos elétricos das cidades do mundo, das cidades brasileiras, perdão, e depois ele entra na questão de São Paulo. Primeiro ele fala de maneira geral, que algumas cidades brasileiras estão transformando as frotas. Depois ele entra especificamente dizendo que a maior cidade brasileira, que não diz São Paulo, mas enfim, diz São Paulo, a maior cidade brasileira no texto, e é o que vem na sequência, tá? Quando a gente fala, então, como eu disse, progressão temática, é basicamente isso. É ver dentro desses pequenos temas do texto, o que vem na sequência. Então, é só isso. É só encontrar o ponto que está pedindo aqui no nosso enunciado, depois de informar que algumas cidades, blá, 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 é o que vem na sequência. Não tem muito o que pensar. É só olhar para um e olhar para o outro
e ver qual resposta que fecha. Vamos seguindo, ó. Um trecho do texto que enumera benefícios na redução do uso de combustíveis fósseis é... Quando a gente fala de que ele enumera, a gente quer dizer que ele está, basicamente, enumerar é tu listar. Eu vou colocar lado a lado, eu vou enumerar eles, no caso, os benefícios da redução do combustível. O que eu tenho basicamente é fazer isso. Ver qual deles tem essa enumeração. Vamos ver a letra A. Você já se imaginou morando em uma cidade onde os setores público e privado promovem projetos com veículos elétricos para o transporte público, redução de custos, de ruídos, de poluentes causadores do aquecimento global e de mudanças climáticas para que o transporte público funcione de verdade? Ó, o que ele está fazendo basicamente de cara na letra A? Ó, setores público e privado promovem projetos com veículos elétricos para o transporte público, redução de custos, vamos separar, botar umas barras aqui, de ruídos, de poluentes causadores do aquecimento global e de mudanças climáticas para o transporte funcionando de verdade. Então, isso é uma enumeração. Ele foi listando os benefícios. Então, é isso. Letra A, resposta correta. Tem aqui nossa enumeração. A gente pode até olhar as outras, ó. Essa cidade existe e se chama Estocolmo, capital da Suécia, que ganhou o prêmio de Cidade Verde Europeia em 2010. Ela apresenta a maior percentagem de veículos não poluentes na Europa. Não, né? Não tem enumeração nenhuma. C. Paris liderou na COP21 as assinaturas de medidas para promover energia limpa e mobilidade urbana elétrica em conjunto com 1.000 cidades do mundo. Não, também nada, né? Paris, Londres, Milão e Oslo foram exemplos ao criar as zonas de baixa emissão de poluentes produzidos pelos combustíveis fósseis. Aqui tem uma enumeração das cidades. Vou marcar aqui, ó. Aqui eu tenho uma enumeração das cidades, mas não está enumerando os benefícios da redução de uso dos fósseis. Então, também não se aplica. E a letra E, o cenário de avanço pelo mundo é muito promissor. O Brasil, de forma ainda tímida, começa a se inserir no cenário global. Também não, né? Então, nenhuma delas atende os requisitos que a gente está procurando. E a letra A, sim. Letra A, que é a nossa correta, foi listando vários pontos aqui, que é enumeração. Basicamente isso, então, letra A é a correta. Agora mudou o texto. Como é uma prova sobre a Caixa, agora a gente tem um texto que é sobre a Caixa. Sobre a Caixa, sobre o que ela fez no Brasil, a fundação dela, as maravilhas que ela faz, os benefícios para a população, enfim. Ó, agora mais uma de vírgula, então. O emprego da vírgula atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Então aqui a gente não tem que voltar para o texto, a resposta vai estar na própria questão. O lançamento de novos serviços pela Caixa, vamos marcar aqui, ó. Aqui. Opa, gente, estou meio atrapalhado hoje com essa ferramenta. Então, já vou deixar aqui que a letra B é correta. Mas então, ó, eu tenho essa vírgula. Exige um estudo aprofundado das tendências econômicas e das necessidades dos clientes. Ó, o lançamento de novos serviços pela Caixa, esse é meu sujeito. Esse é o caso que eu falei para vocês antes. Ó. Aqui está meu verbo. Eu não posso ter o meu sujeito separado do meu verbo por uma vírgula. Então, letra A está fora. A letra B, já de novo entreguei o jogo, é a correta. Ao elaborar políticas de crédito imobiliário, vírgula, os gestores da Caixa devem considerar as variáveis macroeconômicas. Essa aqui está correta, porque esse adjunto aqui está deslocado. A ordem normal dele seria no fim da frase. A frase na ordem normal seria assim: os gestores da Caixa devem considerar as variáveis macroeconômicas ao elaborar políticas de crédito imobiliário. Como eu coloquei ele fora de ordem, eu desloquei ele, eu tenho que separar ele por uma vírgula. Então a vírgula está aqui e no caso, o meu sujeito da frase é aqui, né, os gestores da Caixa. Então tá tudo certo. Ó, devem considerar que é o meu verbo, a minha locução verbal no caso, está aqui, não tem separação, a vírgula está correta. Letra B é a alternativa que a gente está procurando. Mas vamos ver todas as outras, né? Vou marcar em vermelho elas agora. A decisão de financiar projetos de saneamento básico, que tem uma vírgula, cabe à diretoria da Caixa e aos órgãos governamentais competentes. Mesmo no caso da primeira, ó, a decisão de financiar projetos de saneamento básico, aqui está meu verbo,
tem separação do sujeito e verbo, então não, né? C, errada. Letra D. Os cidadãos interessados em obter financiamento devem analisar, aqui ó, vírgula, com atenção os critérios de elegibilidade da Caixa. Aqui eu tenho separação, ó, aqui devem analisar, eu tenho meu verbo, a locução verbal, e esse com atenção, os critérios de elegibilidade da Caixa é meu complemento do verbo. E eu não posso separar, como disse naquela questão, acho que era a 1 ou a 2 lá no início, eu não posso separar o verbo do seu complemento. Então, essa vírgula aqui está errada e a letra D também está errada. Letra E. Para implementar estratégias de desenvolvimento urbano é responsabilidade da Caixa. Aqui, vírgula. A articulação com iniciativas públicas e privadas. Aqui, também está errado. Ó. Para implementar estratégias de desenvolvimento urbano, é da Caixa, aqui, responsabilidade da Caixa, o quê? Aqui, é responsabilidade, eu tenho um complemento, então também não posso separar. Letra E também está fora, letra B é a alternativa correta. Vamos lá que a gente tem mais. Segundo texto, o que caracteriza a trajetória da Caixa é. Nesse caso aqui, como naquelas outras, o que a gente tem que basicamente fazer é ir olhar o texto e ver o que é essa trajetória da Caixa que está caracterizando. Tem que fazer uma leitura do texto? Tem, mas faz parte. Essa aqui é mais fácil eu dar a resposta para mostrar depois. Ó. O acompanhamento e apoio ao crescimento do país e de sua população. Isso aqui, nesses casos, assim, é muito comum eles quererem meio que puxar a brasa pro assado deles, meio que fala das maravilhas que o banco faz. Então, o acompanhamento e apoio ao crescimento do país e da população, nesse caso, às vezes só batendo o olho já vai meio que ter o palpite de que essa vai ser a correta, só porque é o que está mais engrandecendo o banco. Mas vamos olhar lá, ó. Vamos voltar para o texto. Ó. Aqui, ó. Desde então, a Caixa caminha lado a lado com a trajetória do país, acompanhando seu crescimento e da população, presente em principais transformações da história do país, como mudanças de políticos, blá, 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 experiência acumulada, desde o início, alinhada às necessidades da população, também deu ao povo brasileiro a chance de sonhar com uma vida melhor. Vamos ver o que mais aqui. Acredita e apoia iniciativas artísticas, culturais, educacionais e esportivas de todo o Brasil. Principal agente das políticas públicas do governo federal, todo o país, sempre, sua principal finalidade, acreditar nas pessoas. Então é muito frequente, como eu disse, que eles queiram meio que se mostrar que eles são muito bons, são muito necessários, são incríveis. O seu papel é limitado ao setor financeiro? Não, né? A ausência em momentos-chave da história brasileira? Também não. Aí parece que eles estão querendo se diminuir. Estamos riscando, ó. A redução progressiva de atividades. Por que a prova da Caixa diria que a Caixa está diminuindo a atividade, parece que está falindo? Não, né? A oferta exclusiva de serviços bancários também é muito, muito pouco, muito pequeno. Então, nessa aqui, como eu disse, meio que olhando as alternativas, a gente já consegue ter um palpite, porque é tão quase meio óbvio. É uma questão daquelas lá que é praticamente para não errar, né, gente? Porque ela é tão óbvia que tá aí, tá dada, né? É só para ninguém zerar a prova. Mas assistindo isso aqui tudo, ninguém vai zerar nenhuma porque tá ficando bem, bem mastigado, né? De qualquer forma, é isso. Vamos lá. Agora mudou o texto. Agora a gente está falando de cidadania financeira. Lembra que eu falei que a gente tinha 3 textos e alguns com mais, alguns com menos questões. Então esse texto que a gente viu agora da Caixa tinha 2 questões só. E agora a gente vai ter um texto que vai finalizar sobre cidadania financeira, o que é, como funciona e por aí vai. Beleza? Vamos lá então. Mas antes, pessoal, olha só. Deixa eu marcar aqui, vou escrever em vermelho só para dar o contraste. Se vocês clicarem no link que está aqui na descrição, tá? Vocês conseguem baixar um e-book, ó, guia completo com salários, benefícios, oportunidades,
tudo sobre carreira bancária, tudo que quiserem saber de carreira bancária está nesse book. E, melhor de tudo, 100% gratuito, tá? Como dizem, né, de graça até injeção na testa, então, cavalo dado não serve os dentes, por aí vai. Gente, de graça, barbada, só clicar na descrição, baixa o e-book, que vocês vão ter todas as informações que precisarem, beleza? Mas também sempre comentem aqui no vídeo, façam perguntas que a gente está sempre atento para poder melhorar, para poder responder, auxiliar vocês e sempre criar novas oportunidades. Mas cliquem na descrição, baixem esse book, ele é muito bom mesmo, e vai solucionar as dúvidas de vocês em relação à carreira bancária para entenderem como funciona esse meio. Quem está começando agora como concurseiro, quem já é macaco velho na questão dos concursos, vale a pena sempre conhecimento a mais, beleza? Então, vamos... Ó, a gente estava naquele texto da cidadania financeira e vamos ver a questão agora. Ó, considere o trecho do segundo parágrafo. A cidadania estava limitada aos integrantes de uma elite, que, entre eles, estavam em pé de igualdade e participavam das decisões que afetavam o coletivo. Estavam excluídos desse grupo homens não integrantes da elite, estrangeiros e todas as mulheres. A relação que estabelece entre os dois períodos pode ser expressa pela locução conjuntiva. Gente, período, para quem não lembra, é a frase que tem verbo. Então, quer dizer que aqui eu tenho duas frases, tá? As duas frases são verbais, as duas frases têm um verbo, então elas são chamadas de período. O que eu tenho que fazer agora, deixa eu riscar aqui em verde, eu tenho esse primeiro período aqui, que vai até o ponto, e eu tenho o segundo período que vai até o segundo ponto, tá? Aqui, a cidadania e o estavam excluídos. Se eu fosse colocar uma locução conjuntiva entre eles dois, no lugar do ponto, eu tenho assim, afetavam o coletivo, vírgula. Daí eu tenho que escolher uma dessas quatro e daí seguiria, estavam excluídos desse grupo. Se eu fosse botar uma locução conjuntiva, qual dessas aqui seria a correta? Vamos fazer a leitura, é sempre bom, eu pessoalmente gosto de fazer assim, ler as palavras finais, ou até a frase inteira, colocar a locução e ler o início da seguinte para ver como é que fecha. A gente teria assim, ó, participavam das decisões que afetavam o coletivo. Dessa forma, estavam excluídos desse grupo homens não integrantes da elite, estrangeiros e todas as mulheres. Quando a gente diz, no caso, dessa forma, então quer dizer assim, de acordo com isso, do que foi dito, a segunda parte é verdadeira. Então, olha só, de cara a gente tem a alternativa correta. A cidadania estava limitada aos integrantes de uma elite, que, entre eles, estavam em pé de igualdade e participavam das decisões que afetavam o coletivo. Dessa forma, estavam excluídos desse grupo homens não integrantes da elite, estrangeiros e todas as mulheres. Se eu colocasse um desde que, afetavam o coletivo desde que estavam excluídos, nem fecha, né? No entanto, estavam excluídos desse grupo homens não integrantes da elite, estrangeiros e todas as mulheres. Não fecha também. Para que estavam excluídos também não, tal como, muito menos. Então, essa aqui, muitas vezes com o uso no dia a dia, que a gente tem nas conversas do dia a dia, a gente já consegue entender. Mas, de qualquer forma, ou dessa forma, de acordo com isso, a segunda parte vai sendo verdadeira, tá? O no entanto poderia confundir vocês, mas aí seria uma contraposição de ideias. E não, o dessa forma é um complemento, ele está acrescentando alguma coisa. E eu falei que antes que eu em vez de ponto, botar uma vírgula, mas eu poderia colocar um ponto, tá? Coletivo, ponto. Dessa forma, vírgula, estavam excluídos desse grupo. Mas então, a alternativa letra A é a correta que a gente está procurando aqui, tá? Vamos lá. No texto, o referente da expressão em destaque está corretamente explicitado entre colchetes no... Bom, parágrafo 2. O que a gente tem que ver aqui é assim, ó. Deixa eu fazer marcações. A gente tem esses termos destacados aqui, eles estão entre asteriscos. Aqui os suas, parágrafo 9, seus, parágrafo 10, essa. A gente tem que ver dentro do texto se essas palavras que estão entre colchetes, que eu vou circular aqui, se eles se referem a essas palavras entre colchetes, ou seja,
Essas palavras, elas foram mencionadas e esses termos destacados que agora eu sublinhei, eles estão retomando o que foi dito anteriormente nesses casos. Nisso aqui, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou revelar já a alternativa correta, que é a B, mas para ficar um pouco mais claro, vamos voltar cada um deles para o texto. Ó. Parágrafo 2. A cidadania estava limitada aos integrantes de uma elite que, entre eles, estavam em pé de igualdade e participavam das decisões do coletivo. A gente tem que ver se isso refere a cidadãos. Vamos voltar lá, parágrafo 2. Parágrafo 2. Esse texto aqui é fácil de encontrar os parágrafos porque eles estão numerados. Ó. Vamos encontrar... Aqui está a frase que foi dita. Ó. O termo cidadania é usualmente associado à Grécia Antiga. Contudo, o significado atribuído hoje ao conceito chega a ser oposto ao que ele significava naquela época, na qual todos eram cidadãos. Ó. A cidadania estava limitada aos integrantes de uma elite, que, entre eles, estavam em pé de igualdade e participavam. Esse eles parece que está retomando cidadãos? Não, né? Esse eles está retomando, na verdade, esses integrantes de uma elite. Ó, aos integrantes de uma elite, que entre que entre esses integrantes da elite, estavam em pé de igualdade e participavam das decisões. Então, por isso que essa letra A não fecha. Vamos ver, então, a letra B, que é a correta. Estavam excluídos desse grupo homens não integrantes da elite, estrangeiros, todas e todas. Ó. Vamos ver, então, parágrafo 2 de novo. A gente estava lá. Cadê? Parágrafo 2 de novo. Eu apaguei, mas está aqui. Estavam excluídos desse grupo. Cadê o desse grupo? Aqui desse. Homens não integrantes da elite. Porque a gente está falando aqui, ó, aos integrantes de uma elite. E o grupo é o grupo de integrantes da elite, né? Então, só está retomando o que já foi dito. Por isso que a gente vai ter isso como correto. Vamos ver a letra C. Ter acesso a serviços financeiros, parágrafo 5. Ter acesso a serviços financeiros adequado às suas necessidades. E esse suas supostamente retoma a cidadania financeira. Vamos voltar lá. Parágrafo 5, tá aqui. Eu vou fazer em vermelho para ficar um pouco mais claro nessas letras pequenas. Cadê? Vamos, até me perdi aqui. Saúde financeira, trabalho. Aqui, ó. Nesse trecho. Ter acesso a serviços financeiros adequado às suas necessidades. Vamos ver o começo da frase. Em termos de resultados, espera-se que o cidadão tenha melhores condições de concretizar a saúde financeira em seu dia a dia, como detalhado a seguir. Ter acesso a serviços financeiros adequados às suas necessidades, contar com um ambiente de negócio que gere confiança, informações. Aqui, apesar de cidadão não tá no plural, o suas está retomando ele, tá? A questão dos cidadãos. Então, por isso que a gente não tem a letra C como correta. Agora a letra D, parágrafo 9. Favorecer que ele use seus recursos financeiros de forma consciente, varejista. Então, vamos ver. Seus varejistas, parágrafo 9, vamos voltar para lá. Parágrafo 9 está aqui, ó. Aqui tá um pouco quebrado, tá? O 9 está no meio do aos, mas tudo bem. Aos varejistas é atribuído o papel de informar de maneira simples as características e os riscos das opções de pagamento disponíveis ao cliente e favorecer que ele use seus, né, recursos financeiros de forma consciente. Aqui os seus está falando vamos ver, de opções de pagamento disponíveis ao cliente e favorecer que ele use, aqui é ele use seus recursos financeiros. Os seus também tá em relação ao cliente. Tá? Então, na verdade, os seus é o cliente e recursos financeiros. Então, não é varejistas. E vamos ver a última, parágrafo 10. Buscando aprender técnicas e usar instrumentos que melhorem ou facilitem essa gestão. Condutas abusivas. Vamos ver o que é o essa, na verdade. Parágrafo 10 está lá embaixo. Está aqui, ó. A gente tem... a usar instrumentos que melhorem
Pra falar a verdade, até esqueci qual era. É o essa gestão. Perdão, gente. Quem sabe faz ao vivo. E eu acho que eu não sei, né? Tem o essa gestão aqui. E por fim, os cidadãos têm, entre outros, o papel de denunciar às autoridades competentes indícios de fraude ou golpe, irregularidades ou condutas abusivas que podem afetar outros cidadãos e de atentar à gestão das finanças pessoais e do crédito, buscando aprender técnicas e usar instrumentos que melhorem ou facilitem essa gestão. Então aqui, ó, vamos encontrar aqui, essa gestão é a gestão das finanças pessoais, tá? É isso aqui. Então, não é isso que a gente está procurando. Então, vamos voltar. Não é condutas abusivas, tá? Aqui se refere, na última, é finanças pessoais. Por isso que, então, a gente tem a letra B como alternativa correta. Beleza? Ficou um pouco confuso, mas depois vocês voltam no vídeo, conseguem retomar e provavelmente vai ficar mais claro. Tá? Mas é basicamente isso, é encontrar a palavra e ver o que ele está retomando dentro do próprio texto. Pode parecer um exercício meio esquisito, mas a gente faz isso o tempo todo quando a gente fala, né? Eu não vou dizer, comprei um celular. O celular é preto. O celular faz ligações. O celular é útil. O celular isso. Eu vou dizer, comprei um celular. Ele é preto e faz ligações. Sua tela é de sei lá qual material. A gente vai trocando, em vez de ficar esse repeteco, a gente vai trocando por pronomes, por outras palavras, outras classes gramaticais, as que são permitidas, para poder fazer essa retomada. Então, é isso que a gente tem que fazer no texto, é encontrar essa palavra, essas palavras marcadas. Elas estão retomando o que, na verdade? Então, é só fazer isso. Vamos seguir. Considerando-se as regras de acentuação gráfica vigentes, respeito ao acordo ortográfico vigente, a grafia da palavra destacada em. Então, a gente tem palavras, vamos marcar aqui, ó, a gente tem esse por, a gente tem o tem frequência aqui, eu tenho papéis e eu tenho heróico. Todas elas estão sem acento e só uma delas está corretamente sem acento. As outras deverão estar acentuadas. Vamos entender o que é a razão disso. A inclusão da disciplina Educação Financeira nas escolas tende, por fim, ao drama de diversas famílias do nosso país. Gente, aqui a gente tem o que chama de acento diferencial, tá? Tem o por, preposição, e tem o por, verbo de botar, que ele tem um acento circunflexo. Então, no caso aqui, eu deveria ter o acento circunflexo nele para poder ser correto. Eu tenho a mesma pronúncia nas duas, mas nesse caso tem um acento diferencial. Então, letra A não é. Muitas pessoas ainda não têm, hoje em dia, consequência de seus direitos, no que se refere ao universo financeiro. Aqui também a gente está faltando um acento, tá? Porque a gente tem o tem e existe o tem com acento circunflexo. A diferença entre o tem sem acento circunflexo e o tem com o circunflexo é que o tem com circunflexo se refere a um plural. Quando a gente conjuga o verbo ter, eu tenho, tu tens, ele tem, a gente vai dizer assim, ó, ele ou ela tem, eles, elas têm. Então, muitas pessoas ainda não têm, muitas pessoas são elas. Tem, então eu deveria estar com acento circunflexo aqui, portanto, B está errada. Deixa eu apagar aqui a parte de baixo para poder escrever de novo depois. O cuidado com hábitos desenvolvidos em relação ao controle financeiro precisa de uma prática de frequência constante. Pessoal, aqui falta o circunflexo na palavra frequência, pelo motivo de paroxítona terminada com ditongo, tá? Frequência. O quen deveria ter acentuação porque acaba com esse ia, esse ditongo. Então, pelas regras ortográficas das paroxítonas, falta um acento ali. Vamos ver a letra D agora.
os pais e professores cumprem diferentes papéis na construção de processos de educação financeira das crianças. Gente, aqui ó, papéis, eu tenho pela regra também, aqui eu tenho uma oxítona terminada em ditongo aberto. Então esse eis impede uma acentuação gráfica, portanto a letra D também está errada. Bom, sobrou, pela eliminação, sobrou só a última, né, que é a alternativa correta. Vamos lá. O esforço de construção de uma rotina de cuidados financeiros cotidianos ainda é um ato heróico de poucos brasileiros. Antigamente, nas regras anteriores, talvez quem tem um pouco mais de idade, que nem eu não sou tão velho assim, mas eu aprendi no colégio que heróico tinha acento. Depois que eu já saí do colégio, teve esse novo acordo e heróico perdeu o acento, tá? Então, quem tem a minha idade, ou fecha mais ou menos comigo, aprendeu que heróico era heróico, né? A palavra herói tem acento. Quando a gente fala heróico, esse acento ele é perdido, tá? Pelo motivo de... Aqui eu tenho uma paroxítona com esse ditom. Antigamente, as paroxítonas, que são a acentuação gráfica da penúltima sílaba tônica, eu tinha uma paroxítona com ditongo aberto, tá? Antigamente era acentuado. Esse acento caiu fora. Mesma coisa na palavra ideia, na palavra estreia, esses acentos caíram. Heróico se aplica ao mesmo caso aqui. Ele era acentuado, era uma paroxítona com ditongo aberto, oi, caiu fora, tá? Então, a letra E é a alternativa correta. Então, eu terminei o colégio em 2005, tá? Quem tem mais ou menos a minha idade, quem terminou o colégio talvez em 2009, esse acordo é de 2010. Então, quem fez o colégio até 2009, 2010, tem que ter um certo cuidado em relação a algumas acentuações que é importante rever, tá? Porque muita coisa, não é muita coisa, algumas coisas mudaram, mas em palavras relativamente comuns, tipo ideia, tipo estreia. Então, é bom dar uma revisada e ver o que mudou. Revejam assim, estudem num geral as regras de acentuação, mas também estudem como eram algumas palavras e como ficaram algumas delas, como no caso do heróico, porque vale uma retomada, tá? É bem importante isso aqui. Vamos lá, penúltima, quase, reta final agora, a gente já consegue ver a linha de chegada, né? De acordo com a ordem das ideias apresentadas no texto, observa-se que, mesma coisa caso daquela progressão temática. Ordem das ideias. Então, eu estou tendo uma ideia aqui, eu estou trabalhando uma ideia, o que vem depois? Observa-se que depois de apresentar o papel a ser desempenhado pelos fornecedores de serviços financeiros para a promoção da cidadania financeira, o texto se refere à ideia de que, basicamente, então, a gente tem que ver onde que está essa história do papel a ser desempenhado pelos fornecedores. Onde é que está isso? O que vem na sequência? Vamos lá, aqui eu vou ter que clicar e vai aparecer a resposta correta, mas tudo bem, paciência. Vai ser essa aqui, tá? Sobre o cidadão ter o papel. Vamos entender. Só para explicar, quando eu rabisco aqui alguma coisa, se eu clico depois na setinha, ele não se mexe mais. Só que daí quando eu clico, ele passa o slide. Por isso que às vezes eu dou esse spoiler. Eu não sou tão burro assim, tá, gente? Vamos ver aqui o texto, ó. Tá falando do papel dos fornecedores de serviço. O papel dos fornecedores tá aqui no 8, tá? Aos fornecedores de serviços financeiros atribui-se, por exemplo, o papel de oferecer opções de serviços que se adequem às capacidades e aos interesses do perfil do consumidor, informar de maneira transparente, simples, conveniente, aquilo que é verdadeiramente relevante para que o cidadão decida de forma livre e consciente. Essa é a ideia. O que vem depois? Vamos ver. Aos varejistas, é atribuído o papel de informar de maneira simples as características e os riscos das opções de pagamento disponíveis ao cliente e favorecer que ele use seus recursos financeiros de forma consciente. Depois, por fim, os cidadãos têm, entre outros, o papel de denunciar às autoridades competentes indícios de fraude ou golpe, irregularidades ou condutas abusivas que podem afetar outros cidadãos
e de atentar à gestão das finanças pessoais e do crédito, buscando aprender técnicas e usar instrumentos que melhorem ou facilitem essa gestão. Então, minha resposta está basicamente aqui. Vamos avançar até lá. Ó, depois que fala sobre os fornecedores de serviço, isso inclui os varejistas, tá? Fala lá aos fornecedores, aos varejistas. Então, na sequência, vem a parte do cidadão. Aqui, ó. O cidadão tem o papel de denunciar as autoridades condutas abusivas que podem afetar outros cidadãos, comprometendo a saúde financeira. Isso aqui é basicamente a ideia daquele, acho que é a linha 10, né? Parafraseado de uma maneira um pouco mais reduzida. Mas então a gente tem lá aos fornecedores de serviços no 8, aos varejistas no 9, esses são nossos fornecedores. Os varejistas também são os fornecedores. E depois, o que vem? O cidadão. Essa aqui talvez vocês possam confundir um pouco, porque na linha 8, no parágrafo 8, fala explicitamente de fornecedores de serviços financeiros. E daí no 9 fala dos varejistas. Só que a gente tem que se ligar que os varejistas também integram esse grupo aqui dos fornecedores de serviços. Porque pode acontecer de vocês olharem lá no 8, que fala dos fornecedores, daí olha o 9 e fala assim, os varejistas, cadê aqui a minha opção que fala dos varejistas? E não tem, mas eles também são fornecedores, tá? Então, o que vem na sequência, nessa progressão das ideias, na progressão temática ou na ordem das ideias é isso. O cidadão também tem que denunciar nesses casos de abusos. Preparados? Última para fechar. Essa aqui, gente, não é difícil, tá? Ó, com base nas ideias apresentadas no texto, verifica-se que a cidadania financeira é ou uma conceito associado à vida política da Grécia Antiga. Letra B, direito necessário à participação no Estado-nação. Letra C, prática que envolve a ação de diferentes agentes. Letra D, privilégio das pessoas mais ricas da sociedade. Letra E, responsabilidade exclusiva do consumidor. Essa aqui, de novo, eu vou revelar para vocês a resposta, que vai ficar um pouco mais fácil. Prática que envolve a ação de diferentes agentes. Isso, quer ver? Eu vou explicar lá o motivo disso. Nesse caso aqui, não vai estar em um ponto só do texto, tá? A gente tem assim, ó, deixa eu marcar em vermelho porque está muito pequenininho, ó. No 1 aqui, ó, cidadania financeira é o exercício de direitos e deveres que permite ao cidadão gerenciar bem seus recursos financeiros, o que significa planejar o uso de recursos, gerenciar o uso do crédito e poupar ativamente. Aí depois aqui no 2 fala da Grécia, aí termos igualdade, não sei o que, desenvolvimento da cidadania se dá por meio de um contexto de educação e inclusão financeiras, proteção ao consumidor e por aí vai. Ó, termos de resultados, para o cidadão ter melhores condições de concretizar. Número 6. Diversos grupos de atores têm papel a desempenhar na promoção da cidadania. Aqui, ó, fornecedores, varejistas, cidadãos. Então, ao longo do texto, ele vai colocando aqui, ele vai colocando que várias pessoas, ou ele chama ali no caso de atores, têm um papel dentro da cidadania financeira. Não é responsabilidade de uma única pessoa. Ele fala da Grécia Antiga, ele fala de alguns direitos e tal, mas o geral do texto é que todos nós, eu, vocês, lojistas, varejistas, pessoas de outras entidades, são responsáveis de alguma forma pela cidadania financeira. Todo mundo tem um papel a desempenhar nisso. Por isso, então, que é essa letra C, tá? Porque a ideia geral do texto, essa ideia central da cidadania financeira é que todo mundo tem que participar de forma ativa para que se construa um espaço melhor financeiramente para todas as pessoas, tá? Então, nesse caso aqui, não fala aqui, ó, com base nas ideias apresentadas no texto, tá? Não está falando de progressão temática, na ordem das ideias. Aqui as ideias num geral, com base nas ideias do texto. Então a gente tem que ler o texto inteiro, ver quais são as ideias, como que elas se relacionam e extrair o que é essa ideia central da cidadania financeira, que daí a gente vai chegar nessa questão da letra C, prática que envolve a ação de diferentes agentes. Meu povo, olha só,
Questão 12 de 12, ó, matamos, né? 12 questões, a gente dá o peixe, ensina a pescar. É bom aprender a pescar, mas também receber o peixe, como está sendo assim, é ótimo, né? Mas é importante, então, ó, espero que tenha ficado bem claro, espero que a explicação tenha sido bem completa. Qualquer dúvida, gente, comentários no YouTube, vão lá, mandem uma dúvida, a gente responde. Mandem no Instagram também, da Top Concursos, a gente está lá para ajudar vocês. E espero que tenha ficado bem claro. Eu acho que sim, ao meu gosto, né? Espero que tenha ficado bem claro, espero que tenha sido bem completo com o que vocês precisam nessas 12 questões. Lembrem então, ó, relembrando vocês que o e-book completo vocês podem baixar aqui no link da descrição, tá? Deve estar aqui embaixo, estou apontando assim, mas é para dizer o link da descrição. Tem esse guia completo de salários, benefícios, oportunidades e, melhor do que isso, é só sendo de graça, né? Melhor do que tudo, que tem coisa melhor nessa vida do que alguma coisa excelente, um serviço excelente e de graça? Gente, então cliquem aqui na descrição, tá? Guia completo para quem quer começar a carreira bancária, quer entrar nessa vida de concurseiro ou já está na vida de concurseiro e quer aprimorar ainda mais para passar no próximo concurso, só clicar aqui no e-book. Beleza? Lembrem então, gente, ó, curte o vídeo, compartilha ele, inscreve no canal para ficar por dentro de vídeos de português, vídeos de outras matérias, tudo relacionado aos cursos bancários para vocês. Feito, gente? A gente se vê na próxima, então. Espero bons estudos, espero que tenham entendido, espero que tenha ficado claro e boa sorte, tá? A gente se vê nos próximos vídeos. Abraço!